Basicamente, aí a teoria que, pelo menos que eu trabalho na minha perspectiva, aí, dentro da economia ecológica, né, tem várias abordagens, seria a questão da a conservação da biodiversidade como um sistema adaptativo complexo, né, que a gente verifica aí esse limiar aí do mundo humano, do mundo da biodiversidade, dos ecossistemas, né, que diversas modificações aí nas escalas influenciam tanto, tanto a sociedade como os ecossistemas, e isso aí atingindo escalas globais, aí, como a mudança climática, né? Então, mas é um ambiente, estudar essa perspectiva aí tem uma série de incertezas para se tomar decisões, e por isso que eu acho que a entender, né, o público que você se lida, os interesses que estão por trás, e acho que as ferramentas econômicas aí são um ativo estratégico aí para se trabalhar nessa perspectiva, né? Basicamente aí os serviços ecossistêmicos, né, é o conceito aí que o pessoal acha que é recente, mas já tem um tempinho já na pista, ela que consegue interrelacionar aí essa oferta de serviços que a natureza traz e que o domínio socioeconômico se beneficia, né, só para uma questão mais introdutória para o público, e depois também a valoração propriamente dita aí, né, que seria o quanto que vale a natureza, tem o conceito de valor, que também seria aqui uma outra conversa demorada, mas vem da economia qualitativa também, de você tentar chegar ali num valor de equivalência, né? Um valor extra obtido a partir daquele recurso, daquele serviço que você está avaliando, e também pode ser considerado até uma medida de bem-estar social, dependendo como é que você coloca isso dentro da sua perspectiva de trabalho, né? E só ressaltando aí, né, esse mote que eu vou repetir algumas vezes, que a valorização econômica é meio, né, não é fim. Então, a gente precisa pensar, pelo menos na minha perspectiva, é claro, a gente precisa pensar aí a valoração como um instrumento para reforçar aí as ações de conservação, né? A gente tem uma série de ferramentas, né, dentro da economia, metodologias, né? Só fiz um quadro que eu uso aqui bastante para explicar aí as metodologias que você utiliza a depender do tipo de uso que você está estudando, né? O uso do serviço ecossistêmico, do recurso. Tem metodologias que são mais simples e diretas, com uma confiança matemática maior, mas também tem metodologias que são um pouco mais elaboradas, mais complexas, que ela, não que você não possa confiar, mas elas conseguem explorar mais o valor da natureza, né? Então, a depender do teu propósito, do teu estudo, você pode utilizar de mais de uma de ferramenta, ou fazer uma composição, ou uma outra. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de experiências que eu já tive, e acho que a ideia é enriquecer o debate e promover, né, esse tipo de estudo. Um primeiro exemplo que eu trouxe aqui foi um estudo que foi feito no meu doutorado, já tem uns 2, 3 anos esse estudo aí, foi feito na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, que ali fica no norte de Florianópolis, na região ali, em frente à região de Bombinhas, né, que o pessoal que mergulha conhece bastante, que a gente fez uma análise lá de preferências declaradas, que a gente chama, né, só que ao mesmo tempo a gente sabe que o histórico de implementação de unidades de conservação no Brasil tem várias questões, né, não só a implementação, mas há várias disfunções burocráticas, vamos poder falar dessa forma. É muito fácil criticar os órgãos ambientais, mas a gente sabe que os órgãos ambientais sofrem aí com falta de verba, falta de estrutura e por aí em diante. Então, a gente também tem que considerar também o ecossistema que está ao redor e tentar trazer uma perspectiva de gestão, novamente. E a licença social para operar foi um conceito que a gente conseguiu concatenar nesse estudo aqui, que seria basicamente a aceitação, né? Ou o quanto que o público em geral ele como fala, como é que ele aceita como é que ele percebe e como é que ele se relaciona, as perspectivas que ele tem para um projeto, pode ser para empreendimento, pode ser para unidade de conservação. Recentemente o pessoal tem utilizado na área da conservação da natureza, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que são contrárias à criação de unidades de conservação. A gente vive aí uma onda conservadora aí, né, no Brasil, e a gente sabe que tem vários públicos e a gente tem que tentar aprender a lidar com esses públicos da melhor maneira possível. E a gente fez um estudo considerando isso. E antes, né, de ir para campo e coletar a entrevista das pessoas e a disposição para elas
a contribuir economicamente, a gente fez uma análise de impacto da criação da reserva sobre os serviços ecossistêmicos, para entender que tipo de ator estava sendo impactado positivamente e negativamente. Claro, a criação de uma unidade de conservação marinha, ela teve uma limitação na pesca, teve uma limitação no mergulho, que antigamente podia se mergulhar em toda a região, no caso do arvoredo. Também teve impactos, né, do ponto de vista cultural. E é só como exemplo. E a gente explorou essa questão, né, essa valoração, né, utilizando aqui a valoração contingente, que é uma das ferramentas, para pensar aí como é que as pessoas percebem criando um mercado virtual, né? Ou seja, a nossa pergunta, quando ia conversar com as pessoas, entrevistar, é se elas estavam dispostas a contribuir economicamente na preservação, no mantenimento, né, da Rebio Arvoredo, contribuindo com o valor que elas trouxessem qualquer, um valor aberto, que também tinha muita incerteza, era época de pandemia, a gente resolveu fazer perguntas abertas, mas mesmo assim a gente conseguiu chegar em valores muito interessantes, né? A gente sabe que se a gente melhora a qualidade ambiental, né, de um ativo, de um projeto, de uma região, né, criando uma unidade de conservação, a gente acredita que o valor econômico total vai melhorar, né? Mas só que a percepção das pessoas dessa melhora varia, e a licença social é uma forma de indicar algumas preferências dessas pessoas, né? Então, a gente fez aí um questionário que considerava essa questão da licença, mas também perguntava, obviamente, a questão de quanto que a pessoa estava disposta a contribuir, né? Tinha todo um preparo aqui, né? Já estou só trazendo a redução aqui desse estudo, né? Um case bem rápido, e a gente fez uma espécie de coleta em buffer, né? Pensando nos próprios impactos, ou seja, comunidades mais pertas percebiam mais esses impactos, tanto positivos como negativos, e a gente fez uma amostragem considerando isso, e a gente entrevistou cerca de 523 pessoas, de entrevistas válidas, na verdade, e a gente rodou ali cerca de 6 modelos de valoração contingente para verificar também quais variáveis, né, dentro dessas nossas pesquisas que a gente coletava aí, além disso, dados cadastrais das pessoas, renda, gênero, profissão, escolaridade, se a pessoa tinha parentes na pesca, parente no mergulho, parente no turismo, que isso, né, ou se ela trabalhava no setor, então isso também acabaria influenciando o resultado que ela trouxe, né? Então, a gente conseguiu fazer aqui alguns resultados por município, e a gente chegou num valor médio aí de R$ 8,43, né, que as pessoas, em média, estariam dispostas a pagar para contribuir com a manutenção da reserva biológica do arvoredo. A gente também considerou aqui votos de protesto, né, que às vezes a pessoa pode não querer financiar esse tipo de atividade, e também, às vezes, a pessoa não tem condições, porque também era uma época de pandemia, no Brasil também, né, tem pessoas com muita dificuldade financeira, então não é todo mundo que tem disposição a pagar. A pergunta a gente queria saber se poderia vir um adicional na conta de luz da pessoa, assim como é feito em muitos locais, né, a conta de luz vem a taxa do lixo, vem algumas taxas extras, ou o próprio IPTU, e a gente conseguiu fazer um paralelo aí com o número de unidades consumidoras na região, e fazendo uma conta aqui um pouco mais simples, né, é claro que guardadas as devidas proporções, a gente chegou num valor econômico mensal aqui de quase 6,5 milhões por mês, né, que as pessoas, se contribuíssem, né, com a reserva, ela chegaria a 6,5 milhões por mês. E o que a gente trouxe aqui para a gestão também, a gente pegou gastos, né, do ICMBio para manter a reserva, que era cerca de R$ 150 mil, mais ou menos, um valor aproximado assim, agora eu não lembro exatamente, já faz um tempinho, mas chegou numa proporção de 1 para 32, ou seja, para cada real que o governo gastava, né, para manter essa unidade de conservação, ela trazia cerca de 32 vezes esse investimento, né? Então, é uma lógica interessante para você criar pauta, né, criar estofo para você poder brigar por verba e justificar ali as suas ações, né? Então, esse é o primeiro case. Assim, acho que eu já traduzi aqui, também tinha uma licença muito positiva acerca da a licença social, que eu esqueci de falar aqui, a licença social, mais de 90
90% das pessoas eram favoráveis, né, à reserva biológica. Teve alguns votos de protesto, mas foi cerca de 3% mais ou menos. Então, é um contingente muito pequeno e algumas pessoas eram indiferentes à existência da reserva ou não. Mas foi bacana esse estudo, foi bem interessante, acho que ajuda a reforçar a importância das unidades de conservação. Eu recentemente tive a oportunidade de liderar um projeto aí para a Fundação Boticário, pela Bloom, que é uma outra consultoria na área marinha aí, de colegas minhas, de que a gente fez um estudo em relação aos recifes de corais brasileiros. Avaliamos duas coisas, mas a gente avaliou o turismo, né, nos recifes de corais, mas também a proteção costeira. A proteção costeira no Brasil, a gente tem muita sorte, na verdade, né, porque a gente não, pelo menos a região Nordeste, aqui a gente não tá fora das rotas de furacões, mas esse tipo de estudo ele está muito mais desenvolvido aí na região do Caribe, Estados Unidos, na Ásia também, mas a gente se dispôs, né, a fazer esse tipo de estudo e verificar aí o quanto que os recifes contribuem. A gente fez um estudo em 4 municípios, pegamos 4 escalas de município, pegamos Recife, né, que é uma capital, com cerca de 1,6 milhão de pessoas, Ipojuca, que tem cerca de 100 mil habitantes, Maragogi, que tinha cerca de 30 mil, e São Miguel dos Milagres, com cerca de 10 mil habitantes. Então, a gente conseguiu fazer uma parametrização assim de escalas de município, né? E a ideia era o seguinte, né? Que as ondas, né, que batem na praia, se você tiver uma formação coralínea ali, ela vai diminuir a força dessas ondas e vai diminuir a probabilidade de ter riscos e danos, seja por tempestades, grandes ondas e tempestades, furacões, esse tipo de raciocínio, né? A gente pegou um estudo feito pelo pesquisador da França, o Pascal, que ele criou esse modelo, e a gente aplicou aqui, é um modelo mais simples, mais pragmático, mas ele traz números bem interessantes. A gente conseguiu, basicamente, né, aqui é só um esquema, né, falando exatamente o que eu falei, né, que a gente tem aqui as ondas, temos o recife de coral e outras feições naturais que contribuem com a proteção costeira, né, protegendo o ambiente. Então, a gente tem aqui os custos dos danos evitados, ele é aí uma composição da área costeira que está sob risco, né, desses eventos extremos, a altura máxima de ondas na região, o índice de proteção daquela região que você está avaliando, e os custos de reparação, né, em edifícios, infraestruturas, e a probabilidade de evento de perigo. A questão da probabilidade foi uma questão no Brasil que a gente não tem dados sobre tempestades, pela escassez de eventos e escassez de estudos. Claro que existe esse número, mas a gente não conseguiu obter ele ainda, até precisamos fazer a complementação desse estudo no futuro, quem sabe. Mas a gente conseguiu aqui, avaliando, né, através de mapeamentos dessas cidades, a gente pegou aqui uma linha de costa, fizemos um buffer de 1 quilômetro, fizemos o modelo digital de terreno, selecionamos altitudes de acordo com as ondas, fizemos a vetorização dessas áreas, né, áreas residenciais, industriais e área pública, e fizemos o cálculo, né, de reparo dessas áreas. Então, a gente conseguiu aqui avaliar que o valor calculado para a proteção costeira no Nordeste, é um número bem grande, é cerca de 160 bilhões, né, porque são áreas construídas, densamente populadas, principalmente capitais, né, teve valores muito altos, e a gente verificou, né, que se a degradação dos recifes continuar, isso pode mudar, né? Ao mesmo tempo, com a mudança climática e por diante, esses números, a importância da conservação do Recife vai ser cada vez maior. Isso é interessante, se a gente vê aí o quanto que 1 quilômetro de soja plantada no Brasil contribui para a economia, né? E ao mesmo tempo 1 quilômetro de recife de coral contribui para a economia. A gente só tem que fazer uma narrativa para fazer provocações mais incisivas, né, da importância da conservação. A gente fizemos uma extrapolação disso, a gente calculou para as 4 cidades, né, mas ao mesmo tempo a gente fez um mapeamento de todas as áreas de corais disponíveis que tem aí nos dados, e a gente fez a extrapolação, é um número, claro, tem os seus ajustes a serem feitos, mas é um número bem importante para ser considerado aí na política pública, né?
E agora, finalmente, falando sobre os meros, né? Aqui mais um case. A gente já fez um estudo e temos uma continuação dele a seguir, pensando aí de como que a gente pode explorar um pouco melhor essa ideia, né, da contribuição da natureza. Então, esse estudo aqui, né, foi apoiado aí pela Petrobras. A gente fez uma espécie de exercício mais teórico e rápido a partir dos dados. A gente sabe aí que o mero, né, é uma espécie pertencente à família Serranidae. Ela é encontrada em ambientes como costões rochosos, manguezais, recifes, e também tem ameaças diversas aí, né, porque também tem o crescimento lento e a maturidade sexual é mais tardia, então ela acaba sendo um pouco mais vulnerável à pesca e à caça submarina. Claro que também outros efeitos aí, como poluição e a própria degradação dos mangues aí é um outro problema. Mas aqui a gente usou a pesca como um comparativo em relação à contribuição econômica da espécie, né? Aqui é só algumas imagens que a gente tem aqui, né, de captura desses animais aí, antes, né, da espécie ter uma própria portaria protegendo ela era extremamente explorada, né? Hoje em dia ainda tem alguns casos, mas ainda tem algum nível de aceitação e respeito dessa legislação, né? Então, aqui a distribuição da espécie no Brasil ela está criticamente ameaçada, né? Mas também a gente verifica uma grande distribuição da espécie no Brasil, né? Sendo de Santa Catarina até a região norte do país. E aqui é outro estudo do Instituto Meros, contribuição, né, de avistagens, né, de outras pessoas do mergulho, obviamente, em várias regiões do país. Então, engraçado que eu estou em Curitiba, moro no Paraná aqui, e é uma curiosidade até, porque o desenvolvimento do mergulho aqui no Paraná, né, com os meros, ele se destaca aí pela uma abordagem mais sustentável e contraste com a região, com as outras regiões aí que sofrem também com a pesca, mas aqui acabou que ela virou uma fonte de renda. Então, a gente conduziu um estudo aí com as principais operadoras de mergulho do estado, não são muitas, né, mas elas têm uma atuação constante e perene aqui no litoral, e acabou que por essa iniciativa deles, né, empreendedora, acabou consolidando aí uma forma de renda lucrativa e sustentável, né? A gente entrevistou eles para caracterizar essa atividade e também estimar essa contribuição econômica, destacando a crescente importância aí da espécie como um atrativo turístico. Aqui no Paraná, a gente basicamente temos duas grandes baías que tem uma deposição sedimentar muito grande na plataforma costeira, que é rasa, né? E também que ela tem, apesar de ter condições únicas, aí não tem uma boa visibilidade, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem aqui alguns recifes artificiais, alguns promontórios rochosos, que a espécie acaba se estabelecendo, essas próprias baías, né? Fecha o ciclo reprodutivo da espécie, né? A espécie entra dentro de baías e manguezais para se reproduzir, mas ela tem uma grande concentração aqui na região, e aqui também até o norte de Santa Catarina, e até tem um nome de um site de mergulho aqui que chama-se Parque dos Meros, que eles ocorrem aí de 3 a 6 operações por mês nesse site, nessa região, atraindo de 6 a 15 mergulhadores por sessão. Pode parecer pouco, né, mas a gente fez essa provocação. Aqui algumas fotografias das operadoras, né, das pessoas mergulhando com a espécie, né, pode ver que a água é um limitante, mas é quase presença certa desses animais quando se faz um mergulho aqui no Paraná. E isso acabou se destacando como uma atividade, né. A gente fez um estudo aqui, avaliando aqui, fazendo uma estimativa da população, né, de meros no estado, na região, e a gente fez aqui um exercício também, calculamos aqui a curva de crescimento e calculamos um peso médio para todos esses indivíduos que estariam estimados aqui nesses estudos da região, e a gente viu que, na verdade, né, através de relatos do próprio projeto e pesquisa, as pessoas, quando acabam
quando acaba tendo uma captura incidental ou, né, até mesmo fora da lei, as pessoas acabam vendendo o mero como um outro serranídeo, né? Geralmente a garupa, um badejo, eles fazem as postas ali, botam à venda, e a gente fez um cálculo, né, para a época, que foi em 2019 esse estudo, que era cerca de R$ 30 o quilo, e a gente verificou, ou seja, se abatesse todos os animais, que eram cerca de 87 a 90 animais, e vendesse pelos R$ 30 aí, pela média de peso, a gente teria cerca de valor movimentado de R$ 120 mil, e ao mesmo tempo o mergulho, ele, claro que tem variações de ano a ano, dependendo da navegação, né, e da oferta de turismo e as pessoas estarem com dinheiro para gastar, ela tem uma variação de 85 mil a 375 mil reais nesse mesmo ano. Então a gente verifica aí que o mergulho com a espécie, né, no Paraná, é uma atividade mais lucrativa que a simples captura e comercialização da espécie, né? Isso reforça aí a valoração econômica, né? Com um meio crucial para promover a conservação, aliando aí as teorias, né, de sistemas adaptativos complexos. Por que eu trouxe essa história de sistemas adaptativos complexos? Até é difícil de falar, mas se a gente considerar aqui como potencial uso, né, de pensar aí como é que a gente pensa a valoração, não só para conservação, mas talvez para fomentar novos negócios, fomentar novas atividades na natureza, né, que contribuam com a conservação, a gente estaria aqui pensando em potenciais cenários futuros com a espécie preservada, né? Isso aqui é um framework de sistemas sociotécnicos, que é outro tipo de sistema adaptativo complexo, que eles pensam aí a inovação, os sistemas sociais de trabalho e como é que isso se desencadeia para você criar novos negócios. Então, se a gente conseguir pensar em novas formas, né, de explorar a natureza de uma forma sustentável e que consiga conservar as espécies, fazendo, né, incubando ideias, fazendo experimentações, a gente consiga criar novos nichos, né, e mudar aí o cenário futuro, não só para a conservação, mas para a economia, né? Então, só seguindo aqui umas fotografias aqui que a gente tem que agradecer ao pessoal da All Angle aí, que contribui nos nossos outros projetos aqui de fotoidentificação, né? Mostrando aqui a emoção das pessoas mergulhando com o animal, né? Aqui, somente de Fernando Noronha, mostrando aqui que temos opções melhores aqui do que a simples captura, né? Então, eu agradeço aí e vamos continuar a conversa, pessoal. Obrigado.